Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e de receber esse convite para participar de um movimento que conecta com a missão que a gente veio fazer nessa existência, né? Que é espalhar algo de bom, algo que traga cura e que eu sempre digo, a gente veio aqui para ser feliz e a gente quer se ajudar a ser feliz e poder viver, né, com uma boa saúde, com uma boa disposição. E aí, quando eu falo em saúde, não falo só em saúde do nosso corpo físico, né? A nossa saúde, ela vai além do corpo físico, ela vai para nossas emoções, para nossa mente, para nossa espiritualidade. E a gente está um ser saudável por completo. Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vou me apresentar rapidamente, assim, né, para quem não me conhece. Então, eu sou Paula Mazzarello, sou terapeuta Ayurveda e, para quem não conhece, o Ayurveda, eu vou falar, né, o que a gente vai falar hoje, dessa medicina milenar aí, que é o Ayurveda, que é uma medicina que ela é originada na Índia, né, ela é uma medicina oficial, só que ela está conectada com a natureza, ela está de acordo com o nosso ciclo, que está ao nosso redor, né? E a gente se cura, se equilibra e se desequilibra quando a gente se conecta ou se desconecta com essa natureza e com o nosso ser, né? Então, essa medicina transformou a minha vida porque eu entendi essa conexão. Então, falando rapidamente como eu cheguei até aqui, né? Sempre estudei alimentação natural e buscava cursos e receitas e tudo mais. E peraí, deixa eu fechar o meu WhatsApp, senão ele vai ficar. E aí eu sempre busquei esse olhar, sempre estudei muito isso, sempre fui uma autodidata da cozinha e sempre vi na cozinha um instrumento de saúde. Só que dentro desses meus estudos, dessas minhas buscas, eu descobri o Ayurveda, né? Eu entrei numa loja de produtos naturais e o rapaz falou para mim: Nossa, Paula, tu é muito pita. Eu digo: Gente, o que esse homem tá falando? Muito pita. Nossa, vou ter que descobrir o que é esse negócio. Não, ele disse: É Ayurveda. Eu disse: Não, vou ter que descobrir o que é isso. E aí eu fui lá e já mandei um e-mail da Associação Brasileira de Ayurveda. Tipo, me indique livros. E aí fui ler e descobri o que era. E aí comecei a me apaixonar e comecei a aplicar na minha vida. Porque o Ayurveda, ele é uma medicina, né, milenar, vem da Índia. E como que se construiu essa medicina? Foi através da experiência. Então, os povos antigos, em conexão com as estações do ano, com os ciclos da natureza, com as escolhas alimentares, com as doenças que aconteciam, eles foram experimentando essa cura de acordo com os ciclos e foram escrevendo esses livros clássicos. Por isso que eu digo que o Ayurveda, ele serve sempre e vai servir para sempre, porque ele está de acordo com a natureza, com o que a gente está sentindo, né? A gente vai aprender um pouco hoje aqui como a gente raciocina esse olhar. Então eu comecei a estudar isso e comecei realmente a sentir o impacto na minha vida, né? E aí a virada de chave foi quando o meu filho, que tinha de 2 para 3 anos, teve uma doença, né? Que a gente não sabia o que era, corremos para médicos, isso e aquilo, e o Ayurveda ajudou ele, né? A passar por um tratamento difícil, a se curar, e eu decidi trazer isso para mais pessoas. Ser um instrumento, né? Porque eu digo que eu sou um instrumento de trazer esse conhecimento para que a gente não precise ir para o medicamento, para que a gente entenda que o alimento que a gente escolhe todo dia pode estar adoecendo a nossa mente. E muitas vezes a gente acha que está sendo saudável, que está sendo legal, né? Então, o Ayurveda é um grande instrumento para isso. Então, a partir daí eu sempre fui ligada à alimentação e eu comecei a desenvolver muito essa parte, né? Em seguida que me formei terapeuta, já comecei a dar aula de alimentação dentro do instituto que eu trabalho. Então, a ideia é trazer para vocês hoje aqui como que o Ayurveda olha a vida, como vocês vão sair hoje daqui entendendo um pouco desse raciocínio e já aplicando na vida de vocês. Por isso que no final já trouxe um chazinho, porque a minha ideia é a gente já sair transformando. Tipo, vamos sair daqui já usando chá, e eu trouxe um chá que faz um detox de emoções, que ele entra muito nessa parte, assim. Então, a gente não pode escolher um alimento que vai alimentar só o nosso corpo físico, né? Quando eu como, o meu ser inteiro se nutre, né? Eu não vou dizer, bom, agora é para o corpo, agora é para a mente, agora é para a emoção, agora é para a espiritualidade, tá tudo junto, a gente vem inteiro. Então, daqui a pouco, se a minha mente está avoada e eu escolho um alimento que alimenta esse processo mental, eu vou afetar a minha mente com a escolha do meu corpo, né? E ao mesmo tempo que eu acho que isso é o principal,
O nosso corpo é um instrumento para que a gente evolua espiritualmente, para que a gente venha exercer a nossa missão, exercer o nosso propósito. A gente precisa dar muito valor para ele, a gente precisa cuidar do nosso instrumento de evolução espiritual, do nosso instrumento de trazer isso para as outras pessoas, né? Para expandir. Dentro do Ayurveda a gente fala muito no Dharma, né? O que seria o Dharma? É a missão que a gente tem aqui, que além de fazer algo pela gente, isso reflete na missão e na cura e na iluminação do outro, né? Então, trazer o Dharma, trazer uma missão assim. Então, eu trouxe uma apresentação para a gente conhecer um pouco do que é o Ayurveda e eu explicar para vocês como funciona esse raciocínio, tá? Não sei se já está liberado para mim compartilhar a tela. Vamos ver. Estão vendo bem? Dá para ver bem? Então tá. Então, alimentação Ayurveda. Bom, hoje a gente vai falar de alimentação Ayurveda. O Ayurveda é gigante, né? É uma medicina, como eu falei. Dentro do Ayurveda a gente tem até relatos de cirurgias. Os primeiros relatos de cirurgias que existem na humanidade são de Sushruta, que é um clássico do Ayurveda, né? Então, olha como antigamente eles já tinham essa experiência e já vivenciavam esses processos. Então, dentro do Ayurveda a gente tem indicações de rotinas, a gente tem indicações de processos de cirurgias, de medicamentos que a gente faz, de meditações. O yoga vem do mesmo clássico, que são os clássicos Vedas, de onde saiu o Ayurveda. Então, todo esse conhecimento milenar vem dos Vedas. Então, a raiz do Ayurveda é a mesma raiz do yoga. E dentro dele, ele vai falar de mente, vai falar de emoções, vai falar de meditações. Hoje eu trouxe uma parte pequena, que é a gente falar um pouco da alimentação. Eu acho que a alimentação é o primeiro portal, eu acho, de contato com o Ayurveda, que eu acho que facilita isso, a gente escolhe se alimentar todo dia, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente muda esse olhar para a alimentação, toda a escolha alimentar que a gente vai fazer todo dia, se a gente conhece a Ayurveda, vocês vão entender quando isso começar a entrar na vida de vocês. Vocês vão olhar para o alimento diferente, vocês vão olhar para as pessoas de forma diferente, vocês vão olhar para vocês de forma diferente. Eu acho que eu posso atender um paciente e dar todos os instrumentos, toda a desintoxicação, todo o tratamento, mas se ele não se conhecer e souber como aplicar, isso não vai adiantar, né? Então, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele vem muito forte nesse lugar. E eu digo que tem um termômetro que ele é primordial, essencial, e que a gente pode usar para tudo, né? Não só para alimentação, que é leve ou pesado. Então, comi algo, né? Tomei café da manhã. Ficou leve ou ficou pesado? Fui a um ambiente que não gosto muito, não me conecto muito. Ah, estava pesado. Ou, nossa, encontrei com amigos, com pessoas que eram muito leves. Nossa, que legal. Isso é alimentação. Eu me alimento de ambientes, de pessoas, de alimentos físicos, mas também da energia que está no lugar ou que eu estou vivendo naquele momento. Vamos supor, se a gente está triste, por exemplo, e a gente desconta, entre aspas, aquela tristeza na comida, vai ser diferente do que se a gente estiver em harmonia e estiver comendo com aquela energia mais feliz, enfim, a gente está com raiva e vai lá e desconta na comida, né? Então, a emoção que a gente escolhe alimentar, né? Também. Então, isso é muito, muito importante. Então, como é que o Ayurveda raciocina, tá? Eu trouxe aqui o que a gente chama de Pancha Mahabhutas. O que são? Pancha é 5 e Mahabhutas são os elementos. Então, dentro do Ayurveda a gente tem 5 elementos que são... tudo é feito de 5 elementos. Eu sou feito de 5 elementos, as plantas, os animais, vocês, os alimentos que a gente consome todo dia. Qual é a diferença? É que dentro do meu corpo eu vou ter predominância de mais alguns elementos. Quando eu nasço com uma prakriti, que a gente chama. Então, eu vou nascer com uma predominância de elementos no meu corpo. Vamos lá, a Pétula, o Augusto, a Vivian, que eu estou vendo aqui, vão nascer com uma outra predominância de elementos. Então, como é que eu vou dizer que na medicina mais tradicional, quando qualquer um de nós 4 que eu citei aqui tem por exemplo, uma gastrite, eu vou tratar de forma igual? Como é que eu vou tratar uma doença de forma igual se somos pessoas diferentes? Então, o Ayurveda diz muito isso, que a gente trata o ser e não a doença. A gente olha
para a raiz de uma doença. Por exemplo, chega para mim, as pessoas, a gente ainda tem muito essa coisa automática. As pessoas ainda me perguntam, Paula, o que, que é bom para renite? Eu disse que a resposta no Ayurveda para várias coisas é depende. Quando é que começou a tua renite? Em que época do ano ela vem mais? Que momento emocional da tua vida tu estava vivendo quando tu começou a desenvolver esse processo de doença respiratória, né? Então, todas as doenças, todos os desequilíbrios, eles estão ligados a quanto de elementos nós temos no nosso corpo quando nascemos e quanto durante a nossa vida a gente foge desse equilíbrio natural. E aí, quando eu vou tratar alguém com Ayurveda, eu vou lá e busco o quê? Trazer essa pessoa para a composição de elementos dela original, porque assim ela vai viver melhor, ela vai viver mais disposta. E daqui a pouco o elemento fogo é maior na Paula, mas daqui a pouco no Augusto não é, e ele vai viver melhor se o elemento ar dele tiver mais predominante e o meu, o fogo, entende? Então, é uma coisa da gente entender as características. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os doshas, né? Não sei se alguém já ouviu falar de Ayurveda, mas que fala dessas características de cada pessoa no seu corpo, no seu temperamento, na sua mente, para a gente identificar esses elementos em cada um. Então, aí a gente tem 5 elementos. Vocês podem ver que, tradicionalmente, a gente conhece ar, fogo, água e terra, né? No Ayurveda, a gente tem o 5º elemento, que é o elemento espaço, o elemento akasha, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, mas é o elemento espaço aberto, espaço vazio, de onde todos os elementos se originam, né? Então, é o nosso espaço. A partir desse elemento foram surgindo os outros elementos. Então, a partir do elemento espaço, eu tenho o elemento ar. Então, o elemento ar, vocês podem ver, vento, ar, em movimento, é algo que se movimenta, é algo leve, né? Por exemplo, se eu tenho uma mente muito agitada, se eu tenho muito movimento na minha mente, ela é uma mente mais ar, né? Não vai ser uma mente mais terra. Que referência que eu faço com agitação? Então, o elemento ar, ele é movimento. E ele é responsável pelos movimentos no nosso corpo. Então, o que faz eu caminhar, eu me mover, eu eliminar, todos esses movimentos do corpo são regidos pelo elemento ar. Tá? Depois do elemento ar, eu tenho o elemento água. Ele vai ter também um pouco de leveza, mas não tanto como o ar, porque ele tem mais umidade, ele tem mais lubrificação, ele traz mais essa característica para o nosso corpo. Imagina se a gente só tivesse ar, o quão seco seria, né? Então, a gente tem o elemento água, que vai caracterizar, vamos supor, se eu tô com elemento água em equilíbrio, a minha pele não vai estar muito seca, né? Os alimentos que eu escolho, muitas vezes, precisam ter umidade. A gente vê muitas pessoas escolhendo alimentos com muita característica de ar, que vai causar ressecamento no corpo delas. Então, muitas vezes a gente precisa trazer elemento água, a gente precisa trazer umidade para o nosso corpo para se equilibrar, né? E aí depois aí eu tenho o elemento fogo, que dentro do Ayurveda ele é um elemento muito importante, porque ele é um elemento que fala da transformação, de transformar, por exemplo, o que a gente come em nutrição para o nosso corpo, em transformar as coisas, as ações na nossa vida, em fazer as coisas acontecerem, em ter essa questão, é um elemento que fala dos processos de transformação. Então, todos os processos digestivos dentro do nosso corpo são regidos por esse elemento fogo. E aí, para finalizar, eu tenho o elemento terra, que é o elemento de estrutura, que traz solidez, que traz estrutura para o meu corpo. Por exemplo, se eu falei lá, a mente está muito agitada, né? Tá com insônia, tá, né? Com todo esse movimento mental. Se a pessoa comer uma salada de rúcula, de alface, quando vocês olham um alimento, né? Vocês podem identificar esses elementos. O que vocês acham? Que uma alface é mais ar ou mais terra? Ela é muito mais leve, ela é muito mais, ela tem mais essa característica. Então, eu falo, muitas pessoas dizem, nossa, salada crua altera. Sim, salada crua, excesso de salada crua traz ansiedade, pode trazer insônia, pode trazer gases, pode trazer elemento ar, porque eu tenho alimentos com elemento ar e eu alimento esse elemento no meu corpo, se eu tiver com ele em excesso. E o que eu faço daqui a pouco se a minha mente está agitada com excesso de ar? Eu trago alimentos terra. Por exemplo, o que vem debaixo da terra? Batata doce, aipim, todos esses elementos que têm raiz, que são da terra, vão trazer o que para minha mente, o que para o meu corpo? Vão me aterrar, vão me trazer estrutura, vão me trazer solidez. Então, dando exemplos simples para vocês começarem a fazer os links com os alimentos
os links com as emoções de vocês e os links com o corpo. Por exemplo, eu tenho uma característica que o meu corpo está muito seco. O que é secura? É elemento ar. O ar é seco. Quando o vento bate no corpo de vocês, vocês não sentem, né, uma sensação de secura? Então, é entender como o meu corpo está. E dando um exemplo, assim, né, que seria uma outra fala, mas falando das estações do ano, quando o outono chega, né, saímos do verão, chega o outono não começa a ventar, né, pelo menos aqui, enfim, no sul, é frio e é seco. Então, uma pessoa que tem muito elemento ar no seu corpo vai sentir mais o frio e seco do que uma pessoa que tem mais elemento fogo. Né? Então, a gente entender que é tudo uma conexão. Ciclos da natureza, meu corpo, alimentos, está tudo muito conectado. Então, vamos lá. E aí, para a gente conseguir raciocinar e olhar para a gente, olhar para as pessoas, né, olhar para o meu paciente, conseguir trazer esse raciocínio dos elementos de uma forma mais palpável, de uma forma que eu consiga tratar isso melhor, existem os doshas, que são os biotipos, né, de pessoas, né? Então, a gente une elementos para formar os doshas. Né, existe muito teste na internet lá, né? Ah, qual é o meu dosha? Como é, né? Tipo, dentro do Ayurveda. Mas a gente precisa entender que a gente nasce com um dosha predominante, um ou dois, mas depois, determinados períodos que a gente vive na nossa vida, a gente pode estar em desequilíbrio em um dosha ou não. Então, isso é uma coisa variável. Agora vocês vão ver, eu vou dar característica de cada dosha para vocês, tá? Então, o dosha vata. Ele une o elemento ar e o elemento espaço. Lembra quando eu falei da mente agitada? Pense em um espaço cheio de ar. Então, o elemento vata está ligado ao movimento. O dosha vata está ligado ao movimento. Tá? Aí depois, o segundo dosha que eu tenho é o dosha pitta, que tem o elemento fogo e o elemento água. Então, ele tem mais uma característica de calor, ele tem mais uma característica de transformação. As pessoas com características de pitta vão ter mais atitudes de transformação. E, normalmente, o dosha pitta, quando a gente precisa transformar algo na vida ou fazer algum movimento, é interessante que a gente esteja com ele, né, com ação maior ou predominante para nos impulsionar a fazer a transformação dentro da nossa vida, né? E o dosha kapha, que é água e terra, que traz lubrificação e traz estrutura para o nosso corpo. Dentro da Ayurveda, além de a gente olhar para cada pessoa com a sua predominância de dosha, a gente olha para cada período da nossa vida com predominância de doshas. Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente está na fase kapha da vida, a gente é água e terra, a gente está crescendo, a gente está estruturando, é a nossa fase de crescimento. Quando a gente fica adulto, a gente está na fase pitta da vida, a fase de trabalhar, de transformar, de fazer esse movimento. Quando a gente começa a envelhecer, a gente está na fase vata da vida, que é mais, a gente está começando a perder, né? A gente está mais árido, a gente começa, né, a perder mais os elementos, né? A ir diminuindo essa massa do corpo, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de cada dosha para ver assim, ó, o que vocês se identificam, o que vocês veem em vocês. E aí a gente pegar também e entender que, Paulo, eu só vi características de vata, ou não, eu vi características de todos. Todos temos todos os doshas. O interessante é que a gente entenda como trazer o equilíbrio para cada um, né? A gente vai entender que a gente é diferente. Aqui, ó, o dosha vata. Né? Então, que eu falei ali, que é o ar e espaço. Então, normalmente as pessoas, falando de corpo, com característica de vata, vão ser mais magras, mais leves, mais esguias. Você vai ver que são aquelas pessoas menores. São pessoas mais rápidas, que se movimentam, que se mexem muito rápido. Às vezes, vamos supor que se eu vou olhar para uma pessoa, né, que está conversando comigo, se ela fala muito rápido, se movimenta muito rápido, tipo, mexe muito o corpo, ela tem mais característica de vata do que daqui a pouco uma outra pessoa que está mais calma, mais aterrada, vai ter uma característica de outro dosha. Então, os vatas têm característica de pensar e aprender rápido e também de esquecer muito rápido. Então, é esse movimento, esse ar. Eles aprendem rápido, mas daqui a pouco... Normalmente, a questão da memória, de esquecer as coisas, a gente brinca muito que a pessoa... hoje eu tô vateado. É porque, né, gírias ayurvédicas, né? Hoje eu tô vateado, porque eu tô me esquecendo, né? Enfim, eu digo que a gente vive um movimento
da Terra agora do dosha vata, depois do, né, do Covid, tudo isso que a gente passou, as pessoas estão mais vateadas, né, naturalmente, tá? Então, ele também tem mais mudanças de humor, são pessoas muito comunicativas, tem muita imaginação, entusiasmo, mas também tem os seus desequilíbrios, ficam mais preocupados, mais nervosos, mais amedrontados. Essa característica desse movimento traz esse ar na mente dos vatas, tá? São resistentes à rotina. Normalmente o vata tem dia que ele está com muita fome, daqui a pouco ele esquece de comer. Então, essa questão de ter rotina, de ter horário, é bem difícil para o vata, mas é o que ajuda a ele a se equilibrar, né? Uma das indicações para equilibrar o nosso vata é criar uma rotina para que a gente consiga fazer com que esse dosha não nos atrapalhe e sim nos ajude a trazer um movimento bom dele, que é comunicar, criar. Esquecem de comer e dormir, têm hábitos irregulares. Então, em equilíbrio, os vatas atraem as pessoas por sua energia ilimitada e em desequilíbrio sofrem de ansiedade, pânico, perda de peso, constipação intestinal, pele e olhos secos, dores e medos. Vocês podem olhar que essas características, principalmente a questão do intestino, né, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque é muito comum a questão de constipação intestinal, de ter essa questão. Então, olha, eu tenho um elemento ar, o meu intestino fica o quê? Desequilibrado, porque ele fica seco, o excesso de ar resseca o meu intestino. Então, eu falei da salada crua ali, né? A salada crua tem uma característica seca, então daqui a pouco eu como salada crua, o meu intestino se resseca, eu tenho mais constipação. Então, entender que as escolhas alimentares podem influenciar no meu intestino e que daqui a pouco isso também já pode refletir no meu processo de ansiedade. Por exemplo, o café, né? Que é um alimento que tem uma característica amarga e que traz ressecamento para o corpo. Ele vai trazer agitação para a mente, ele vai agravar o quê? O dosha vata, né? Então, a gente entender que o quanto de características de vata a gente tem e quais as escolhas que a gente está fazendo que podem estar agravando esse nosso dosha. E... Ai, gente, não quer descer. O dosha pitta. Então, pessoas de dosha pitta têm, olha, a gente já vai vendo o corpo crescer um pouco mais, né? Então, os pittas têm uma estrutura mediana, olhos brilhantes e penetrantes. A gente reconhece um pitta bem pitão, assim, que eu digo, com aquela pessoa daquele olhão grande, bem arregalado, que tem aquela energia brilhante no olho. Os pittas normalmente têm essa característica bem grande. Pele suave, tendência a ter uma pele oleosa, clara ou avermelhada. São perfeccionistas e organizados, não gostam de perder tempo. A gente diz, né, se quer numa empresa alguém para organizar, para agilizar as coisas, chama o Pita, que o Pita vai lá e organiza tudo e resolve isso e aquilo. Gosto por desafios e são movidos pelo aprendizado e aquisição de novas habilidades. Tem um apetite bom e forte, um metabolismo rápido. Tem uma boa digestão, né? Vocês podem ver, o Pita tem elemento fogo e elemento água. Então, se eu tenho elemento fogo que está ligado à minha digestão, ao meu processo digestivo, se eu tenho esse elemento predominante, eu vou ter mais fome do que normalmente um vata. Por exemplo, eu tenho uma característica de Pita bem forte, então, realmente, sou uma pessoa com uma fome bem grande. E se eu estou em desequilíbrio, ela aumenta mais ainda, né? Então, da gente olhar que normalmente eles têm os pitas têm uma boa digestão, porque tem a característica de fogo, e o fogo é responsável pela digestão. É o elemento no nosso corpo que rege a digestão. Mas daqui a pouco, se o pita está com o fogo em excesso, com o fogo muito alto, desequilibrado, ele pode ter diarreia, por exemplo, que é uma característica de desequilíbrio de pita. Então, a gente entender que ter o excesso de elemento fogo e ter uma boa digestão, ter bastante elemento fogo e ter uma boa digestão, não significa que ele em excesso, por exemplo, ele em excesso, eu estou queimando ao invés de nutrir quando eu como um alimento. Né? Então, daqui a pouco, os processos de gastrite, de azia, de queimação estão ligados ao desequilíbrio em pita, ao elemento fogo que está em excesso no nosso corpo. E aí o que eu faço, por exemplo? Aí eu tenho excesso de elemento fogo, eu vou usar alimentos que ajudem a trazer um pouquinho mais de potência fria para o meu dia a dia. Por exemplo, uma água de coco tem uma potência mais fria, né? O coco é um elemento que tem uma potência fria, uma especiaria tipo um coentro tem uma potência fria. Então, o Ayurveda traz essas características de equilibrar as potências quente e frio também dos elementos para trazer esse equilíbrio, enfim.
Então, os pitas apreciam compartilhar conhecimento, têm uma tendência à raiva e à irritabilidade, suor excessivo. Quando estão em equilíbrio, são fortes líderes e bons professores. Em desequilíbrio, são extremamente críticos, irritados e podem sofrer de indigestão. Então, eu digo que durante, não que eu não tenha ainda, né, mas durante muito tempo na minha vida, a irritabilidade, a raiva e aquela impaciência foi bem grande, sabe? De eu entender que às vezes qualquer coisa me irritava, né? Isso é uma característica do pita em desequilíbrio. Eu vou ter tendência, daqui a pouco, por ter esse dosha predominante no meu corpo, a ter mais raiva de uma pessoa que tem uma característica de vata, né? Então, da gente entender que, normalmente, o que está predominante em nós é o que a gente vai ter que cuidar para não desequilibrar, né? E a partir do momento que eu fui olhando para essas coisas, parece que essa emoção foi se dissolvendo, eu fui conseguindo entender como equilibrá-la, sabe? Outra coisa da característica do corpo dos pitas, eles têm uma característica mais musculosa. Por quê? Os músculos são um tecido do nosso corpo que se transforma através do elemento fogo. Então é muito mais fácil, por exemplo, um pita ir lá para academia malhar, malhar, malhar e criar músculo, do que o vata, que tem característica de ar no corpo. Ele vai ter que malhar muito mais para ter essa transformação muscular, porque o elemento fogo é responsável pela transformação, tá? Então, e aí o último dosha, que é o dosha kapha. Então, normalmente são pessoas de constituição mais forte, de ossos largos, que tem mais gordura sobre a pele. Então, a gente vai ver que os capas normalmente são mais largos em termos de ossos. A gente não fala nem da gordura, mas enfim, de olhar, tipo, às vezes pessoas com dedos compridos, grandes, são pessoas que têm mais característica de capa no seu corpo. Então, olhos grandes e carinhosos e bochechas rosadas. Então, são pessoas mais calmas, são pessoas mais tranquilas na fala, na maneira de agir, né? São os cafinhas que a gente chama, né? A gente fala dos cafinhas. Enfim, que normalmente são fofinhos, né? E aí, sono profundo e prolongado. Então, normalmente, quando a gente está em desequilíbrio kapha, ou que as pessoas que têm a tendência a ter mais esse dosha, têm mais dificuldade de se levantar de manhã. Gostam de dormir um pouco mais. É uma característica de kapha, tá? Tem uma digestão mais lenta e uma fome moderada. Eles têm elemento terra e elemento água na sua composição. Então, o elemento fogo não é predominante. Então, a digestão dele vai ser mais lenta do que a digestão de um pita, por exemplo. E eles vão ter mais a tendência à obesidade, exatamente por ter elemento terra e elemento água. E procuram um consolo emocional no alimento. Tem uma personalidade mais calma, mais tranquila, afetuosidade, generosidade e paciência. Meditam muito antes de tomar decisões e resistem a mudanças. Eu digo que quando vai tomar uma decisão, né, um pita, um kapha ou um vata, o kapha ele pensa, ele pondera as questões e toma uma decisão sólida, estruturada. O vata vai lá, decide, faz isso, muda de ideia, vai, volta. O pita também, ele quer decidir, sabe? E fazer aquilo ali. O kapha normalmente ele pensa melhor e quando ele toma uma decisão é uma coisa mais estruturada. E são resistentes a mudanças. A gente pode ver que terra e água é como se fosse um barro, é uma coisa mais sólida. Então, é mais difícil de eu mover terra e água do que eu mover fogo, do que eu mover ar. Então, são pessoas que têm mais dificuldade em mudar. Mas quando mudam e decidem fazer algo, fazem algo com solidez, com estrutura. Tá? Equilibrados são estrutura para pessoas ao seu redor. Em desequilíbrio, ganham peso, são acumuladores e apresentam muitas vezes excesso de muco no corpo. Sofrem mais risco de depressão que os outros doshas. Então, a gente fala que o muco, né, vem de kapha, né, que é terra e água. Então, nessa época que a gente está tendo doenças respiratórias e que a gente acumula aquele muco normalmente nessa região aqui do corpo, que é uma região de kapha, é uma tendência dos kaphas. As pessoas que são mais kaphas vão ter mais doenças respiratórias do que as outras pessoas. E o que a gente faz? A gente usa alimentos e elementos que vão ajudar a equilibrar um kapha. Por exemplo, eu estou com excesso de muco, eu posso usar um mel que ajuda a secar muco, junto com uma pimenta do reino e um gengibre que vão ajudar a aquecer um kapha que tem uma característica mais fria. Então, o Ayurveda sempre vem com opostos para equilibrar os elementos que estão em excesso, tá? Eu gosto de dar um exemplo para vocês entenderem os corpos de um vata, de um pita e de um kapha. Por exemplo, o desenho da Olivia Palito, do Popeye ali do Brutus, né? Não sei se vocês lembram, não sei se... É do meu tempo, né, gente? Não sei se todo mundo lembra. Mas, enfim. A Olivia Palito é um vata, né? Normalmente ela tem uma estrutura mais fina, mais esguia.
O Popeye é o Pita lá, que tipo, ganha músculo com facilidade, e o Brutus é mais o Kapha, que tem uma estrutura mais grande, tipo, mais óssea maior, uma estrutura de corpo inteiro maior. Então, para a gente entender as características físicas desse dosha. E aí vou dar um exemplo de uma característica de mente, de comportamento emocional. Né? Por exemplo, estou aqui dando essa aula e tem um Pita, um Kapha e um Vata assistindo a minha aula. E aí eu esqueço de, né, desligar o microfone e digo lá, ai, tu vê que saco, a Renata estava na minha aula hoje, né? Se a Renata é uma Vata, ela vai até se esquecer quando eu voltar para a aula de novo, que a Paula falou, ela nem viu, ela nem prestou atenção, porque a mente dela tá cheia de movimento. Mas se a Renata é uma Pita, quando eu voltar, ela vai meter o dedo na minha cara e vai me xingar. Diz, o que é a Paula que está reclamando de mim? Né? E se é uma capa, ela vai lá, vai guardar aquilo que a Paula não gosta de mim, não quis. E aí daqui a 10 anos ela encontra a Paula e ela vai pegar e vai dizer, pô, Paula, te lembra? Então, olha como emocionalmente temos Vatas, temos Pitas e temos capas. Claro, estou exagerando, né, gente? Mas para vocês entenderem como emocionalmente também funcionam os doshas, né? E é muito legal, porque aí, depois que a gente começa a olhar isso, a gente olha as pessoas e começa a ver essas características nelas. E aí tu começa a entender e querer saber mais, né? Enfim. E aí, para a gente trazer esse equilíbrio para esses nossos doshas, para esses nossos sistemas, né? Todos aí, nós temos a alimentação, né? Ayurvédica. E qual é o objetivo principal dessa alimentação? É nutrir o nosso corpo. Então, nutrição quer dizer absorção de prana, de energia vital. Para que a gente esteja aqui de pé, para que a gente esteja vivo, a gente precisa de prana. Se me tiram o prana, eu morro, eu não tenho energia vital, né? Então, ao invés de escolher alimentos que vão acumular toxinas, eu vou escolher alimentos ricos em prana. Eu gosto muito de dizer que as pessoas falam assim, ai, fiz comida congelada para toda semana, olha que legal, fiz a minha marmita super saudável, congelei e como. Enfim. O que vocês acham que tem de prana, de energia vital numa comida que está lá guardada, congelada, e que eu descongelo, assim, às vezes até no micro-ondas, já vou esculachar o negócio. Quanto vocês acham de prana, de energia vital que tem nessa comida, né? E quanto tem de energia vital na comida que eu comprei ali na feira, hoje de manhã, e cozinhei agora aqui com uma gordura boa, com as minhas especiarias? Isso é diferente. Então, as escolhas alimentares que a gente faz todo dia podem estar deprimindo a nossa mente, por exemplo. Alimentos congelados, alimentos embalados, que não tem prana, que não tem energia vital, eles alimentam um estado que a gente chama de estado tamásico da mente, estado tamas, estado depressivo. Tu imagina se todos os dias eu como comida congelada, mentalmente eu vou alimentar um estado depressivo no meu corpo. Mas se todo dia eu escolho elementos ricos em prana, frutas, né, os legumes, as coisas frescas, eu vou estar trazendo energia vital. E, além de estar alimentando o meu corpo físico, eu vou estar subindo as minhas camadas, né? Mentais, emocionais, espirituais. Eu vou estar alimentando além do corpo. Então, dentro do Ayurveda, a gente usa muito essas escolhas alimentares, né? Que vão trazer esse equilíbrio mental, que vão trazer um estado sattva, que a gente chama um estado equilibrado para a nossa mente, né? E também tem um outro estado mental que eu falo muito, que é o estado rajas, que é o estado rajásico, que é o estado acelerado, ansioso, irritado, que é o estado que a gente está vivendo aí, né? E quais alimentos que contribuem para que esse estado mental aconteça? Alimentos com excesso de, por exemplo, acidez, com excesso de picância, por exemplo, tomate, cebola, vinagre, um vinho tinto, por exemplo, são alimentos ácidos. Ah, Paula, não posso comer tomate, cebola? Não estou dizendo isso, mas se a tua alimentação for predominantemente feita de alimentos ácidos e picantes, tu vai estar alimentando uma mente rajásica, uma mente acelerada, uma mente irritada, né? Então, essas escolhas também alimentam a nossa mente. Então, a gente entender que os doshas vão guiar, mas a gente olhar como é que está a nossa mente e olhar para o que a gente está escolhendo todo dia. Ah, isso é muito ácido, ou isso está muito sem prana. Olhem para a alimentação de vocês e comecem a perceber essas características. E é simples, né? É apenas um olhar de identificar, né, em cada alimento. Então, assim, ó, dentro do Ayurveda a gente tem algo que é mega importante, que é a digestão.
Eu digo que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere. Porque se eu pegar aqui sei lá, uma sopa que eu fiz ali, né, lá na nossa turma lá do detox, né, que a gente faz toda vez que troca a estação de ano, a gente faz um detox, né? A gente tem uma turma de mentoria que eu conduzo e faço um detox. A gente entra lá e eu dou a mesma sopa para todo mundo, né? A mesma receita, a gente faz as mesmas especiarias. Todo mundo reage de forma igual? Com certeza não, né? Quem estava lá sabe, né? Que cada um vai ter um processo emocional, cada um vai ter um processo de digestão, vai fazer um efeito diferente no corpo de cada um. E o que é isso? É o meu Agni, é o meu fogo digestivo. Como que eu vou digerir aquele alimento? Como cada um de vocês vai digerir aquele alimento? Vai ser diferente. Então, eu preciso estar equilibrado, eu preciso estar com o meu fogo digestivo equilibrado para poder me nutrir, para poder absorver. Então, o Agni vai ser o que vai transformar. É como se a gente tivesse uma fogueirinha lá na nossa barriga e quando a gente entra com a comida, se ele tiver muito baixo, ele não vai dar conta, vai criar toxina. Se ele tiver equilibrado, ele vai digerir o suficiente para nos nutrir. E se ele tiver muito alto, ele vai queimar e não vai nutrir o suficiente. Então, o prana é metabolizado pelo fogo digestivo, Agni. Então, lembra que eu falei? O prana, a energia vital, ele vai ser metabolizado pelo Agni. A forma como esse fogo se encontra e como ele se metaboliza, e como ele metaboliza esse alimento é que vai definir o quanto de energia vital esse corpo vai emanar. Então, o quanto de energia vital eu vou conseguir absorver dos meus alimentos vai depender de quanto vai estar o meu Agni. Então, sempre quando eu vou tratar alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é equilibrar o Agni daquela pessoa. Porque, por exemplo, assim, eu posso dar um medicamento muito top da Ayurveda, lá, um preparo nutridor, um Rasayana, que a gente diz que é um preparo rejuvenescedor, enfim. Se tu não tiver um poder para digerir aquilo, não vai adiantar nada eu te dar aquele super alimento, né? Se a tua capacidade digestiva não estiver boa, né? Então, aqui para finalizar essa parte do Agni, como é que a gente ajuda a equilibrar o nosso Agni? Então, o que auxilia o nosso Agni? Comer em quantidade suficiente, eu não abafar a minha fogueira. É como se eu tivesse uma fogueira, imaginem uma fogueira. Se eu comer demais, eu toco-lhe tanta comida no meu Agni que ele não vai dar conta e é como se eu apagasse o meu fogo digestivo. Consumir chá de gengibre morninho e um pouco. Se eu precisar beber algo junto com as minhas refeições, eu escolho fazer um chá de gengibre morno e em quantidade pouquinha, porque isso vai alimentar o meu Agni durante a refeição. Hoje a gente vai fazer um chá aqui que também atua como digestivo e impulsionador do nosso Agni, porque o Agni, ele digere a comida que a gente come e ele digere também o quê? As emoções que a gente tem. Então, por isso que eu digo que esse chá é um detox de emoções, porque ele vai auxiliar na digestão do nosso corpo, como também do nosso emocional. Então, comer no horário apropriado, a temperatura dos alimentos estar adequada. Isso auxilia o Agni. O que prejudica o Agni? Alimentos pesados no início da refeição, como a carne, apagam o fogo digestivo, apagam o Agni. Iniciar um processo digestivo sem que o anterior já tenha terminado. Comer antes da refeição anterior ter sido digerida. E combinações incompatíveis. Juntar alimentos, por exemplo, que eu digo ali, o ovo com banana, com tapioca para fazer a panqueca, que é o que a galera faz. Isso é uma combinação incompatível, né? Então, isso é uma história para outro dia, mas enfim. Juntar alimentos incompatíveis prejudicam o nosso Agni. O acúmulo de toxinas. Então, traz cansaço, traz má digestão, intoxicação e problemas de saúde. Então, a gente sobrecarregar o nosso Agni vai trazer tudo isso. Então, finalizando aqui, né, essa parte da apresentação, né? Quando a gente cultiva a harmonia com a natureza, ela vai conversar com a gente. O que tem na nossa horta, o que tem na feira, que está na época, vai conversar e vai te dizer qual alimento é melhor para o teu corpo. Se está na época na minha região, na minha terra, significa que o meu corpo está conexo com aquilo e ele precisa daquele alimento. Então, a gente cultivar essa harmonia com a natureza vai dizer muito sobre a Ayurveda para a gente. Então, agora, para a gente fechar, assim, porque eu acho que eu não consigo fazer nada sem fazer uma receita, gente. Tem que fazer uma receita. Eu vou trazer um chazinho, né, que está aqui atrás, já tudo preparado para mostrar para vocês. Que ele é um chá muito simples, mas eu acho que ele pode trazer grandes benefícios, porque eu acho que simplicidade é a palavra-chave do Ayurveda. É uma comida simples, são usos de especiarias muito simples, mas que fazem muito diferença. A ideia, muitas vezes, é tirar esse monte de coisa que a gente faz e simplificar. Então, a gente chama esse chá de chá tridosha. Por quê? Porque ele ajuda a equilibrar todos os doshas. Tanto faz que seja pita, que seja vata ou que seja kapha. Ele vai equilibrar os 3 doshas. Então,
E ele é composto de 3 ingredientes, tá? Que agora eu já vou mostrar ele para vocês. E como é que a gente. Agora a gente teve um grupo, né? Que a gente fez um detox de emoções, que a gente tomou 7 dias esse chá, tá? Foi um desafio bem legal, até tem gente que está por aqui que estava lá no desafio com a gente. E quantos processos incríveis aconteceram na vida das pessoas tomando 7 dias um chá, gente? Um chá. Olha quanto que a gente pode fazer de transformação. Então, eu vou ensinar o preparo do chá para vocês, e aí vocês podem, daqui a pouco, experienciar fazer esse detox em casa. Tomar 3 a 4 xícaras por dia desse chá, tá? No intervalo das refeições. Ele pode ser usado dessa forma, tá? E eu vou começar a preparar aqui para dar tempo da gente fazer. Mas já deixei mais ou menos tudo pronto. Vou tirar. Cadê daqui? E vou aproximar um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Vem bem? Tá bom? Bom, a gente tem 3 ingredientes. Vou me abaixar para mostrar os ingredientes, tá? Então, a gente tem aqui, tipo, uma clássica erva doce, que eu acho que todo mundo conhece, né? Em grão, enfim. Que eu digo assim, ó, tirem o chá de saquinho da vida de vocês, porque a partir do momento que vocês encontrarem os chás em grãos, vocês vão entender a potência deles e o sabor. E vocês não vão querer mais tomar um chá de saquinho na vida, porque parece que... Claro, existem até marcas muito boas, mas nada se compara a gente fazer a nossa bruxaria, que eu digo, né? Pegar nossas ervas, sentir qual o chá. Eu adoro uma bruxaria, né, gente? Eu já me intitulo bruxa, e quem disser que não, não sei, eu acho que tá... Porque todos temos essa característica de fazer a nossa bruxaria, mexer nas nossas ervas, criar os nossos chás, enfim. Então, o chá de erva doce, né, que é um chá que ajuda nos gases, ajuda na digestão. Só ele sozinho vai trazer também já benefícios para ajudar nesse processo digestivo. E aqui eu tenho uma segunda especiaria, que é em grão, que é o cominho, que normalmente a gente não conhece muito o cominho em grão. A gente está acostumado lá com o cominho, né, que se usa no feijão, enfim. Então, o cominho tem uma potência muito digestiva, ele tem uma característica quente e vai impulsionar muito o acne da gente. E ele é um ótimo antídoto, né? A erva doce ajuda nos gases, e o cominho, eu digo que eu sempre falo desse antídoto, sempre faz sucesso. É o antídoto do álcool. Dentro do Ayurveda, a gente fala muito dos antídotos, alimentos que ajudam a digerir algo. Então, tomou um pouquinho demais, ou quer digerir, né? Aquele, né? Quer passar aquela ressaca, enfim, faz chá de cominho, gente. Negócio assim, ó, espetacular. Enfim. E aí, como terceira especiaria desse chá, eu tenho o coentro, que também, ó, em bolinhas, assim, coentro em grão, tá? Que é uma especiaria de potência mais fria. Então, o coentro, ele é ótimo para doenças urinárias, ele é ótimo para os calorões da menopausa, ele traz essa potência de esfriar um pouco o nosso corpo. Então, quando a gente combina essas 3 especiarias, a gente vai ter uma combinação que vai ajudar a equilibrar os 3 doshas. O que eu vou fazer? Eu coloco a minha água para ferver. Normalmente eu faço assim, ó. À medida de qualquer chá que vocês forem fazer, vocês podem colocar para 1 xícara de água, vai ser sempre 1 colher de chá da erva ou da especiaria que vocês forem usar, tá? Quando as especiarias são em grãos, como as especiarias que a gente tem aqui, a gente pode botar para ferver uns 5 minutinhos na água quente. Se as especiarias, vamos supor que eu pegue uma erva fresca da minha horta, que eu pegue um manjericão fresco, alguma coisa assim, eu não preciso ferver, porque é uma erva mais sensível, então eu posso só abafar, jogar uma água quente e abafar, tá? Então aqui eu já tô com a água quente, então eu vou colocar, eu sou muito de olho, tá? Mas vocês podem medir. Vou colocar 1 colher de chá de erva doce, 1 de cominho, tá? E 1 de coentro. A minha água já estava meio quente aqui, né? Então, eu vou deixar ferver alguns minutos. Nem vai precisar ser 5, vou deixar alguns minutos aqui para a gente poder fazer. Então, o que acontece? Eu deixo ferver aqueles minutos, coo a minha semente e está pronto o meu chá. Vocês podem fazer o chá para tomar para o dia inteiro, por exemplo, já fazerem as 4 xícaras, deixar numa garrafa térmica ou levarem para o trabalho, para já ter esse chá preparado. E tem uma outra característica dele que é bem legal, que é a gente fazer o shot dele. Vocês fazerem ele, deixar ele ferver mais tempo, fazer ele mais concentrado e tomar bem pouquinho em formato de medicamento. E aí vocês podem tomar 30 minutos antes da refeição do almoço, por exemplo. Ele serve como alimentação do acne, do poder digestivo. Então, se a digestão de vocês está pesada, está difícil, vocês podem usar o shot desse chá tridosha
para ser um auxiliar no poder digestivo de vocês, como uma medicação, né? Como um chá digestivo. Se não, vocês podem usar uma xícara dele no intervalo das refeições, né? Como um chá detox, como um chá que vai ajudar nessa limpeza aí do corpo de vocês, tá? Terminando de ferver aqui, tá? E aí a gente só coa aqui o chazinho. E é isso, gente. E tá pronto o nosso chazinho tridosha. Vou voltar pra cá para finalizar. Voltar para cá para finalizar, vou me exibir com a minha caneca nova também. E aí vocês, né, podem tomar esse chá no intervalo das refeições, sempre morno, porque a gente tem um Agni, um fogo digestivo, né? Então, pensem, se ele é uma fogueira e eu tomar algo gelado, uma coisa que eu sempre digo, quando a gente acorda de manhã, tomem algo morno, nem que seja água morna, porque isso vai alimentar o Agni de vocês. Quando vocês acordam, ele tá mais baixo. Quando chega meio-dia, ele tá mais alto. E por isso que a gente faz a maior refeição ao meio-dia. Então eu acordo e eu preciso dar um acalento, um abraço no meu Agni. Então eu escolho um chazinho morno que vai impulsionar a minha digestão durante o dia e que também vai ajudar o meu Agni a estar mais aceso para começar o meu dia. Vai me dar mais disposição, enfim, tudo mais. É isso, gente. Gratidão pela oportunidade, né? E de trazer isso tudo para vocês. Eu amo falar de Ayurveda, tenho que me controlar, porque senão eu falo 3 horas aqui. Mas, enfim, foi muito bom, muito bom. Muito obrigada. Não sei se querem fazer perguntas, se ainda dá tempo de fazer alguma pergunta, se quiserem perguntar algo, por favor.